E essa é a primeira informação. No rádio e na TV, o horário eleitoral começou com a presença dos candidatos aos governos dos estados. Na busca pelo voto dos eleitores dos estados, os presidenciáveis, principalmente o ex-presidente Lula, líder nas últimas pesquisas, e também Jair Bolsonaro, que busca a reeleição, cumprem papel importante e por isso também marcaram presença. O Visão CNN traz essa panorâmica, esse panorama detalhado do primeiro dia de campanha na TV. A ordem das nossas análises obedece à colocação dos candidatos à presidência nas principais pesquisas eleitorais. Vamos começar, portanto, pelas candidaturas do PT ou as que são apoiadas pelo Partido dos Trabalhadores em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o candidato Fernando Haddad tenta associar sua imagem ao ex-presidente Lula. Haddad destacou sua trajetória como ministro da Educação e prometeu paz, democracia e justiça social. No Rio de Janeiro, Marcelo Freixo apresentou sua candidatura a uma identidade fluminense, nascido em São Gonçalo e criado em Niterói, que ficam na área metropolitana, como alguém com identificação além da capital. Freixo também buscou tornar próxima a imagem do presidente Lula a sua candidatura. É isso, a gente já vai então chamar o nosso time de análise. Vamos chamar o mais carioca dos nossos analistas, então, Leandro Rezende. Deixa eu virar para você, Leandro Rezende. Boa tarde para você. Olha, eu sei que você vai deitar e rolar nesse assunto agora, porque você entende muito. Então, já vou te perguntando, como é que está a exploração da imagem do presidente Lula entre os candidatos no Rio de Janeiro? Eu sei porque lá no Rio de Janeiro tem uma divisão particular ali entre alguns partidos que estão apoiando o Lula. Luciana, boa tarde para você, boa tarde para o Cisne e para todo mundo que está com a gente aqui no Visão. Acho que não tem forma melhor de começar uma sexta-feira ouvindo que sou o mais carioca dos nossos analistas. Não é à toa, eu sou o único dessa função daqui do Rio de Janeiro, então tô na frente nessa corrida eleitoral. Quem não está na frente é Marcelo Freixo, né? Está ali atrás do governador Cláudio Castro e existe uma estratégia da campanha de ligar muito a imagem entre Freixo e Lula. Só para a gente ter uma ideia, hoje, né, a gente vai falar sobre a entrevista do Lula no Jornal Nacional, muita repercussão sobre isso, o mundo político inteiro comentando, mas hoje, um dia depois da entrevista, né, horas depois da entrevista, Lula e Freixo se encontraram no hotel aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, numa demonstração, mais uma agenda com a participação dos dois, de que Freixo precisa realmente do Lula para poder chegar ali perto do governador Cláudio Castro, né, que, de acordo com algumas pesquisas, está numericamente à frente de Marcelo Freixo. Freixo coloca aí na sua primeira propaganda eleitoral essa imagem de que é uma pessoa que não é restrita à capital. Ele foi candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro por 2 vezes, perdeu para Eduardo Paes, depois perdeu para Marcelo Crivella em 2012 e 2016, e ele é criticado até pelo Rodrigo Neves, que é um opositor dele do PDT, pelo fato de ser de Niterói e ter feito a sua carreira política na capital fluminense. Então, essa primeira propaganda é uma tentativa do Freixo ali de olhar para a região metropolitana do Rio e dizer, olha, sou de todo o estado, né? Não apenas restrito à capital. Mas é muito claro que é um ponto da campanha de Freixo a conexão com o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula que apareceu em outras peças de campanha do Senado, por exemplo, a candidatura do PT, que é o André Siciliano, praticamente dedicou o seu programa ao ex-presidente. Essa ideia de que se tem um candidato do Lula, isso vai por conta das pesquisas de intenção de voto. No Rio, Lula e Bolsonaro estão empatados de acordo com as últimas pesquisas. Vamos chamar então o Gustavo Uribe também para a nossa conversa aqui, para que ele possa nos dar informações também sobre o horário eleitoral. Se não agora, daqui a pouco, né? Nós vamos conversar com ele. Antes disso, Luciana, seria bom a gente também... tá aí o Uribe aí, apareceu. Achei que você ia demorar um pouquinho mais. Tudo bem, Uribe? Sidney. Você é paulista, né? Sidney, você tem que ver que o Uribe, ele faz mistério para aparecer, entendeu? O Uribe, né, gosta dessa coisa de causar, entendeu? Boa tarde, Uribe. É um charme, né, que a televisão exige da gente, aquele charme do mistério. Boa tarde a todos, boa tarde, Leandro, boa tarde, Sidney, boa tarde, Luciana. Sou de São Paulo, nasci na capital, mas tive grande parte da minha vida também em Diadema, que é do ladinho. Você está em Brasília atualmente e lhe dá também, de uma forma privilegiada, uma visão, né, diferenciada da do Leandro, que está no Rio de Janeiro, está ali próximo, mas quem está fora também pode ver os movimentos, né, dos presidenciáveis também. Você acha que a política do Rio é peculiar ou o que está acontecendo com Bolsonaro, com Lula, no caso agora estamos falando de Lula, no Rio de Janeiro, em relação a Freixo, em relação à disputa aqui, é algo que vai acontecer em outros estados também? Qual é a sua aposta?
É peculiar no sentido de que o Rio de Janeiro, diferentemente dos outros locais, principalmente Minas Gerais e São Paulo, tem preocupações diferentes. As últimas pesquisas mostraram que a maior preocupação no Rio de Janeiro é a violência, não é tanto a fome. O eleitorado menos escolarizado do Rio de Janeiro e também aquele que é mais pobre, ele costuma se identificar mais com a direita do que com a esquerda. Então é o oposto do que acontece, por exemplo, em Minas Gerais e em São Paulo. Em São Paulo, hoje tivemos a estreia de Fernando Haddad, que está em primeiro nas pesquisas eleitorais em São Paulo, para o governo de São Paulo. Ele exibiu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque as pesquisas mostram que Lula é um bom cabo eleitoral para Fernando Haddad. Já há uma garantia, pelo menos isso é o que acredita o PT, de que ele estará no segundo turno. Então o objetivo dele é se vincular a Lula, tentar lembrar algumas propostas que ele fez, como prefeito de São Paulo, corredor de ônibus, por exemplo, melhora das ciclovias, isso vai estar muito presente na campanha dele. E na rádio ele fez questão de lembrar uma espécie de figura oculta na campanha de São Paulo, que é o ex-governador João Dória. A gente viu a propaganda de Tarcísio Freitas, não citou João Dória. Tarcísio Freitas chegou a citar inclusive Mário Covas, mas não aquele que é seu padrinho político, ex-governador de São Paulo, que não tem aparecido muito bem, pelo menos nas pesquisas de intenção de voto, e a popularidade não é muito alta. Mas Fernando Haddad fez questão de vincular Rodrigo Garcia a ele. Por quê? Para o PT, a ideia é muito parecida com o PL. É melhor para Haddad que enfrente Tarcísio Freitas no segundo turno do que Rodrigo Garcia, porque a avaliação é que Tarcísio Freitas acaba repetindo a polarização nacional e assim ele acaba trazendo a rejeição a Jair Bolsonaro. Rodrigo Garcia é a espécie de nem Lula nem Bolsonaro, então ele pode atrair, além do voto de direita, o voto moderado indeciso. Por isso que o PT tem feito essa tentativa de polarizar a disputa ao governo de São Paulo com Tarcísio Freitas. E aí lembrando de João Dória, que foi esquecido na propaganda de Rodrigo Garcia. Pois é, a gente vai falar ainda mais sobre isso, porque agora a gente fala dos programas de rádio e TV de Tarcísio de Freitas e Cláudio Castro, candidatos aos governos de São Paulo e Rio, e que são, respectivamente, os que são apoiados por Jair Bolsonaro. Na campanha de Tarcísio, a imagem do presidente chancela o apoio à candidatura do ex-ministro da Infraestrutura. O candidato do Republicano se coloca como alguém que é engenheiro e não um político profissional. Lá no Rio de Janeiro, a estratégia de Cláudio Castro vai por um outro caminho. Candidato pelo PL, o atual governador não apresentou neste primeiro momento o presidente Jair Bolsonaro como grande cabo eleitoral. Saberemos já por quê. O foco de Castro foi o combate à Covid, o enfrentamento à violência doméstica e também a prisão recente de milicianos. Vamos voltar com o Gustavo Uribe também, eu faço mais uma pergunta para ele e depois a Luciana faz provocações aí ao Leandro Rezende. Semana que vem vai ter sabatina, né? E o Leandro vai ter condições de perguntar diretamente para os candidatos ao governo do Rio de Janeiro também. Mas, Uribe, eleição não definida no Rio, né? Eleição não definida, empate técnico nas pesquisas eleitorais. Você tem Cláudio Castro, atual governador do Rio de Janeiro, que tem uma vinculação com o Jair Bolsonaro, mas ele tem feito um movimento muito parecido com Romeu Zema. Romeu Zema, que não é candidato de nenhum dos lados, apesar da afinidade a Jair Bolsonaro em Minas Gerais. Cláudio Castro tem tentado se manter em cima aí do muro, justamente porque parte do eleitorado dele é um eleitorado lulista, não é um eleitorado bolsonarista. Então, o presidente Jair Bolsonaro e o Palácio Planalto tem até pressionado ele a fazer um aceno um pouco mais direto ao apoio a Jair Bolsonaro. Mas na medida do possível, no estilo bem carioca, de sair pela tangente, ele tem conseguido administrar essa questão. Já São Paulo, Tarcísio Freitas colocou o presidente Jair Bolsonaro, colocou na rádio, inclusive, a voz do presidente Jair Bolsonaro, porque para ele, neste momento, é melhor se associar ao presidente. Ele, inclusive, deve aparecer na propaganda nacional do presidente Jair Bolsonaro nas próximas semanas, porque a avaliação é de que ele é um bom cabo eleitoral. Antes, Tarcísio Freitas tinha avaliado não se vincular diretamente ao presidente Jair Bolsonaro para conseguir atrair aquele voto moderado, que tem rejeição ao presidente. Mas aí ele aparece empatado com o Rodrigo Garcia. E as pesquisas internas do PL apontaram que neste primeiro momento, primeiro turno, é melhor ele se associar a Bolsonaro para crescer entre os bolsonaristas. E aí, em um eventual segundo turno, ele pode se dissociar. Então ele já colocou o presidente Jair Bolsonaro na propaganda eleitoral e o presidente Jair Bolsonaro colocará Tarcísio Freitas, uma dobradinha São Paulo-Brasil.
Ô, Leandro, o Sidney disse que quando eu faço assim é porque já vem pergunta. Eu quero bastidor dessa relação aí, desse primeiro início de campanha eleitoral do Cláudio Castro com o presidente Jair Bolsonaro. Cláudio Castro foi orientado a não nacionalizar a campanha, Luciana, e não levar Bolsonaro, nesse momento, por horário eleitoral. Eu conversei com gente do PL hoje, gente que está ali próxima do marqueteiro do Cláudio Castro, que é quem está bolando as estratégias de televisão, e há um grande desafio, né, para a campanha do Cláudio Castro, e há um desafio que me parece também de outras candidaturas no Rio de Janeiro, até no Brasil todo de uma forma geral. A eleição para os governos estaduais ainda não empolgou tanto quanto a eleição presidencial. Para a gente ter uma ideia, nas pesquisas espontâneas, né, quando é aquela parte espontânea em que, sem dizer nenhum nome de candidato, o eleitor é perguntado em quem você vai votar para presidente, 78% mais ou menos, de acordo com a última Quest, já diz que vota ou em Lula ou em Bolsonaro. Esse número cai muito quando a gente vai olhar nos estados, né? Ainda há uma incapacidade do eleitor de dizer espontaneamente em quem vai votar para governador. Muita gente ainda nem sabe quem está concorrendo. O Cláudio Castro é um governador acidental do Rio de Janeiro, então ele precisa se apresentar para o eleitorado, orientado, como é um eleitorado ainda muito dividido entre Lula e Bolsonaro, a não colocar o presidente na campanha, porque pode afastar votos que são dele e do ex-presidente Lula também, o voto Lula-Castro. Isso existe aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar agora sobre os candidatos do PDT ao governo do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Estamos nos referindo a Elvis César e Rodrigo Neves. Também há uma diferença na busca pelo apoio de Ciro Gomes. No material produzido por Elvis César, o ex-governador do Ceará é presença constante, principalmente no material de campanha e atos como caminhadas, visitas a empresários, por exemplo. No caso do Rio de Janeiro, o candidato pedetista Rodrigo Neves está engajado em atrair para sua campanha personagens como o atual prefeito carioca Eduardo Paes. Nesse caso, a imagem de Ciro Gomes não aparece assim, tão próxima de Neves. Na TV e no rádio, o tempo dos candidatos ao governo do estado pelo PDT é bem mais curto do que o dos concorrentes. Leandro Rezende, não que eu goste de polêmica, sabe? Mas vamos começar pela polêmica então, que é o Rio de Janeiro mais uma vez, porque o Rodrigo Neves, que foi prefeito de Niterói, né, do PDT, mas também já foi do PT e é um cara muito alinhado com o Partido dos Trabalhadores. Me parece que o palanque do Ciro Gomes aí estremece, né? Estremece quando a gente olha para o vice do Rodrigo Neves, que é o Felipe Santa Cruz, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que abertamente defende voto útil no ex-presidente Lula já no primeiro turno. O Felipe Santa Cruz foi às redes sociais ainda na noite de ontem, depois da entrevista do Lula ao Jornal Nacional, para pregar isso, mais uma vez, defender voto no petista. Então, o Ciro Gomes tem um palanque no Rio de Janeiro, cujo vice, né, o vice do PDT, é alguém que está fazendo campanha abertamente para o Lula. Esse é um ponto da dificuldade que o Ciro tem para montar esses palanques estaduais. A diferença entre o Elvis César e o Rodrigo Neves é mais de bastidor nesse sentido, porque o Rodrigo Neves, apesar de ter um apoio ali velado de algumas pessoas que, em tese, deveriam estar pelas coligações formadas com o Marcelo Freixo, o Rodrigo Neves e o Elvis César têm feito agendas públicas com o Ciro Gomes. Ninguém está escondendo ou se privando de participar de atos de campanha ao lado do Ciro. O problema é no bastidor, é na hora da composição política de levar uma candidatura que tem 6, 7% das intenções de voto a nível nacional. Nos estados é por aí também que o Ciro Gomes aparece, tanto em Rio como São Paulo, menos de 2 dígitos. Então, de fato, é uma vinculação expressa desses políticos que estão precisando furar bolhas grandes de polarização. Rodrigo Neves precisa ultrapassar Freixo e Cláudio Castro. O Elvis César tem lá Tarcísio, Haddad e o Rodrigo Garcia, 3 candidaturas. Então, eles têm missões difíceis. Nesse sentido, como a candidatura do Ciro ainda não empolgou, a missão deles é um pouco complicada, de ter um compromisso partidário ao mesmo tempo que precisam de mais votos. E estar com o Ciro agora não é necessariamente garantia de que esses políticos vão ter um número maior de eleitores. Pego por aí. Gustavo Uribe, afinal de contas, Ciro Gomes dá voto ou não dá voto? Dá uma sequência esse raciocínio do Leandro, tanto em São Paulo como no Rio.
Em São Paulo, há um diferencial em relação ao Rio de Janeiro. As pesquisas mostram que o NEM tem um pouco mais de popularidade do que uma vinculação a Jair Bolsonaro e uma vinculação a Luiz Inácio Lula da Silva. É por isso que Elvis César, que não é conhecido do eleitorado de São Paulo, precisa se ancorar em alguém que seja mais conhecido e também nessa tentativa de pegar esse voto de terceira via. É por isso que para ele é bom mostrar Ciro Gomes. E para Ciro Gomes é bom ter a cara na propaganda eleitoral para o governo de São Paulo, no maior colégio eleitoral do país. Então aí é uma via de mão dupla. E para Elvis César, neste momento, essa vinculação interessa. No Rio de Janeiro é diferente. Rodrigo Neves já é conhecido do eleitorado carioca. E você tem aquele apoiador, ou aquele que pode ser mais lucrativo para ele do que Ciro Gomes, que é o ex-prefeito do Rio de Janeiro. Então há essa diferenciação nos cenários. Elvis César é praticamente um desconhecido. Rodrigo Neves não. Uribe, eu tô vendo, não sei se a Luciana já notou isso, Luciana, o Uribe está criando bordões nacionais aí, começam a ser repetidos aí pelas esquinas do Brasil. Ele já inventou o neném, ele já é a segunda vez que ele repete. Ele usa caixão até o abismo, não se joga, de vez em quando ele fala isso, e ele inventou a tal da egípcia também, que eu não sei bem o que é só de egípcia, ele fala que tem também. Você tá cheio de bordão, hein, Uribe? A egípcia tem muita gente fazendo, né, Uribe, ultimamente. Não dá nem para não falar da egípcia, né? Eu não arrisco, nem sei como é que é a coreografia. Sidney, fazer egípcia é não se posicionar, ficar calado, porque as imagens do Antigo Egito eram sempre de lado, assim, sem falar muito. Então a ideia é essa, então, fazer egípcia, não falar, ficar na moita. O Sidney não está frequentando muitas redes sociais ultimamente. A gente vai te ajudar, Sidney. No meu clube de idosos, não comentamos sobre isso ainda. Olha, eu vou seguir aqui para fechar esse giro de apoio dos presidenciáveis aos candidatos aos governos do Estado. Vamos falar, é claro, da Simone Tebet. Em São Paulo, a participação da presidenciável no programa eleitoral de Rodrigo Garcia, do PSDB, neste primeiro momento, não existiu. Garcia se coloca como um candidato sem padrinho político e independente. Garcia citou a família, os filhos e a ex-esposa. No Rio de Janeiro, o MDB Fluminense aprovou apoio à candidatura do ex-presidente Lula em decisão ainda contestada por algumas lideranças, como o candidato a vice na chapa de Cláudio Castro, Washington Reis. Portanto, a presidenciável, Simone Tebet, neste primeiro dia, não foi vinculada à imagem de nenhum dos dois candidatos aos governos. Bom, inclusive, né, Leandro, sobre esse racha aí, se é que podemos chamar assim, né, do MDB do Rio de Janeiro, no início desse mês, até o Leandro você mesmo, Leandro, você tinha feito uma reportagem completa sobre o assunto. Atualiza pra gente aí. Olha, Sidney, essa reportagem que eu fiz sobre a situação do MDB aqui no Rio de Janeiro, ela revela uma especificidade do partido, né? Porque o MDB aqui do Estado faz parte de um grupo de outros diretórios do partido pelo país, em que o MDB já fechou candidatura ali, apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O MDB do Rio seguiu esse grupo, que tem ali, sobretudo, estados da região Nordeste. Nesse sentido, há uma grita de uma parte da legenda, não que de pessoas que querem apoiar a candidatura da Simone Tebet, mas de gente que é muito ligada ao presidente Jair Bolsonaro. Washington Reis, o vice do Cláudio Castro, é uma dessas figuras, né, que é muito ligada ao presidente da República. A família do Washington Reis, que tem um predomínio político grande na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias especificamente, também é do MDB e fez uma grita contra esse apoio do partido aqui no Rio de Janeiro à candidatura de Lula. E o Ottoni de Paula, que é candidato a deputado federal, vice-líder do governo do presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados e é considerado um bolsonarista aí de raiz, né? Uma pessoa muito próxima ao presidente da República. É alguém que está lá no inquérito das fake news, inclusive hoje ele fez um ato para marcar aí 1 ano sem acesso às redes sociais, fez um protesto aqui no centro do Rio contra o Supremo Tribunal Federal, uma pessoa muito próxima ao presidente da República. Nesse sentido, há aqui no Rio de Janeiro uma divisão muito clara entre o MDB, que quer apoiar Lula, e o MDB que está com Jair Bolsonaro. É um resumo do que é o MDB hoje no país todo.
E para não perder a piada, no caso do Rodrigo Garcia em São Paulo, né? Ele fez a egípcia, né, o Uribe? Justamente, ele está numa sinuca de bico, porque se ele mostra Simone Tebet, ele vai ser cobrado por João Dória por escondê-lo. Então é melhor não falar de nenhum dos dois. Falou apenas da trajetória dele, citou Mário Covas, ex-governador de São Paulo, dizendo que ele foi um dos responsáveis pela entrada dele na política brasileira. Então ele acabou fazendo a egípcia, como você disse. Preferiu não citar nenhum dos nomes. Para ele não é bom citar o nome de João Dória, porque João Dória não tem uma boa popularidade em São Paulo. Mas, como eu disse, Fernando Haddad fez questão de lembrar que ele era vice de João Dória, tentar associar a rejeição de João Dória a Rodrigo Garcia. E aí Simone Tebet acaba se prejudicando, porque o MDB apoia a candidatura de Rodrigo Garcia, mas ela acabou não aparecendo, onde ela poderia aparecer para se tornar mais conhecida, porque o objetivo da campanha dela é justamente esse. Ela não tem rejeição porque não é conhecida, mas aí acabaria criando uma torta de climão com João Dória. Então, neste momento, foi melhor ter ficado fora.